eu sou a Lu e hoje vamos pintar mais um risco natalino. Mas antes uma palavra, Salmo 145, 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Vamos pintar agora. Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar, tô aqui com um pincel 14, grandão. A cor cinza, é só cinza mesmo. Eu vou preencher de cinza até mais ou menos aqui, ó. Vou preencher essa área de cinza. Aqui nessa área, você deixa assim, ó. Você vai limpando o teu pincel, não deixa uma linha reta, porque agora a gente vai colocar o preto. Você viu que eu fiz aqui, ó? Esse é aquele galinho de Natal, e eu coloquei aqui duas linhas. Você vai preencher até aqui com o preto, porque pra cá a gente vai fazer raminhos. Aqui você vai deixar bem certinho as bolinhas. Pode até pegar um pincel menor para fazer essas beiradinhas. Aqui você vai colocar o preto até esse espaço aqui, ó. Preto para lá. Aqui eu quero que você preencha assim, ó. Você vai colocar a tinta e entre o preto e o cinza, misture no comprimento. Você vai fazer uma transição de cor. Você viu que eu tô apertando meu pincel? Aqui embaixo também. Aqui, ó, na linha. Depois você vai com o pincel assim, ó, empurrando o preto. Se ficar alguma manchinha, vai ficar nesse sentido. Agora eu vou preencher aqui esses cantinhos todos. Como é uma área razoavelmente grande, você pode deixar o teu pincel meio úmido. Você coloca ele na água, você seca um pouquinho, aí você vem usando a tinta. Ou deixar a própria tinta um pouco mais líquida, usando água ou diluente. Isso vai facilitar aqui o teu trabalho de preencher. Ó, o meu aqui já tá preenchido, acho que já tá bom. Agora eu vou colocar aqui, ó, nessa área aqui de baixo, eu vou preencher com cinza também. Você viu que essa área, ela termina aqui, ó. Naquela linha ali. Preenchido. Agora eu vou pegar só um pouquinho de preto aqui no meu pincel e vou fazer uma sombra aqui, ó, embaixo da fita. Uma sombra estreita. E depois, mais um pouquinho, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, na bordinha. Dou uma sumida com aquele contorno que ficou aqui pra cima. Agora eu lavo meu pincel e vou preencher. Troquei de pincel, peguei um número 8. E eu vou preencher de preto este espaço aqui. Agora eu vou pegar o pincel número 2 e vou preencher esta bordinha com o cinza de novo. Agora, ainda com o pincel 2, eu vou fazer uma luz nessa bordinha, assim, ó. Pego a tinta na pontinha e vou colocar ali, sem preencher inteiro, tá? Você vai colocar só
vai ficar até o meio só. Quando chega por aqui, nessa curva, você vai passando essa linha pra cima. Aqui, ó. Tá vendo que aqui faz uma transição. Aqui vou dar uma esfumaçadinha pra ficar certinho. E agora, com o preto, aqui tem um contorno. Que eu coloquei pro lado de fora. Até essa parte aqui, ó, você vai contornar inteira. Passe com o pincel zero. Se ficar um pouquinho mais larguinho, um pouquinho tortinho, você faz o seguinte, você pega o pincelzinho 2 e vem passando o pincel em cima, assim, ó, puxando. Olha como fica aquele contorno bem certinho, parecendo a linha de preto. Só que não parece aquele falso quando a gente faz com o pincel zero. E aqui, ó, lavei meu pincel, tá? Eu vou pôr aqui, ó, de dentro pra fora o pincel e vou passando de uma vez. Não vale ficar remendando. Vou reforçar o branco ali de novo. Aqui um pouco na curvinha e pronto. Agora que já secou, eu vou dar uma retocada nisso aqui, porque aqui, ó, eu quero que fique bem pretinho. A bordinha de baixo. Quando chega por aqui, vai trocando, ó. A luz vai invertendo. Essa luz aqui, que era bem branquinha, quando chega aqui, ela vai sumir ali dentro do preto. E ela vai passar pro lado de fora. E ali vai ficar bem branquinho. Depois, qualquer coisa, você pode acertar aqui, ó, por dentro também, tá vendo? Você vem com o pincel bem de levezinho e você consegue deixar bem certinha a linha. Que às vezes fazendo assim não é tão fácil. Mas acertar aqui é muito fácil. Agora eu vou preencher essa fita com vermelho tomate. Agora eu tô com o pincelzinho número 2, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Pra fazer a curva da fita, que ficou meio larguinha aqui. Aqui também nós temos uma sombra. Todo esse contorno, porque essa daqui tá lançando sombra ali. Eu vou fazer nessa fita, assim, ó, uns arabescos. Olha só, tô fazendo meia lua, para um lado ou para o outro. O meu pincel tem pouquíssima tinta. Aqui vai ficar mais escuro, porque é sombra. Quando chegar aqui, ó, ele vai ficando assim, bem sumidinho. E é isso. Agora, nós vamos fazer as bolas. Essa bola aqui de trás, eu vou preencher com púrpura. As bolas de Natal que são brilhantes, elas têm um reflexo e umas luzes muito específicas. Eu vou trabalhar aqui só um reflexo mesmo, assim, ó, só um pouco, que seria o reflexo aqui do escuro.
pelo meio. Agora eu lavo meu pincel e coloco um pouquinho do vermelho vivo aqui, ó, nessa área. Mas assim, sem preencher muito. Dá uns toques de vermelho vivo. E por último, sem lavar o pincel, eu vou colocar aqui, ó, uma pincelada assim de branco, que também vai ficar só uns toques. Um pouquinho aqui, mais uma pinceladinha aqui. Vou pôr mais um pontinho ali. Mais um pontinho aqui. E pronto. Foi assim, bem aleatório mesmo. Esta bola aqui, eu vou preencher com amarelo ouro. Eu vou trabalhar as sombras dessa bola amarelo ouro com o preto também. Tô tirando o excesso de tinta porque eu tenho que pegar pouca tinta. Vou colocar uma sombra aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Aqui vou colocar bem na linha. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, não tô fechando a linha. Lavo meu pincel e vou iluminar com o branco. Agora, o branco maior eu ponho aqui no centro. Depois, eu vou dar uma pincelada de branco aqui também. Uma outra menor aqui. Acho que eu vou acentuar um pouquinho mais esse preto. Ficou muito esfumaçado, deixar bem forte. Juntando ali. Vou pôr mais um pontinho, vou pôr um pontinho aqui. Mais um pontinho aqui. A próxima, vou preencher com o azul celeste. Vou colocar uma sombra de preto. Da mesma forma que eu coloquei aqui nessa de púrpura. Vou colocar por aqui. E bem aqui no contorno mais forte. Não vou passar por cima ali, mas sumindo. Lavo o pincel, pego o branco maior, vai aqui. Aquela pincelada compridinha, vou pôr aqui. Aqui posso pôr uma mais curta e aqui um ponto. E vou colocar um ponto também aqui. Não, vou colocar aqui. Agora eu pego o pincel 2 e vou preencher de preto essas partezinhas aqui, onde a gente pendura, onde a gente amarra o fio. Lavo o meu pincel, coloco uma pinceladinha de branco. Agora vai ser da esquerda para a direita. Tô colocando da largura do meu pincel. E com o pincel 0, eu vou fazer aquele araminho onde a gente passa o fio. Prontinho. Agora nós vamos continuar o arranjo. Primeiro, usando o pincel número 6 e o verde pântano, eu vou preencher esse fundo aqui, ó. Até aqui dentro. Se lembra que a gente colocou o preto até aqui. E agora eu vou terminar de encher esse espaço
com o pântano, porque já faz parte do arranjo. Aqui em cima também, esse meinho aqui, ó, até essa folha. Aí, agora, eu já vou pegar com o pincel 6, eu pego o pântano de um lado só e eu vou fazer, você viu que eu coloquei assim, esses risquinhos aqui, eles são aqueles galinhos de pinheiro. Então, vão ficar bem arrepiadinhos e a gente vai fazendo assim, ó, vai puxando, vai preenchendo. O espaço do centro, ele fica bem cheio. Não dá para fazer só a linha e alguns galinhos para os lados, porque daí fica parecendo uma espinha de peixe. Esse canto aqui, ó, já vou preenchendo também. Assim a gente já vai resolvendo o fundo. Fiz o contorno do laço aqui. E nesse cantinho, eu vou fazer uma puxadinha de galho de pinheiro também. Assim, mais curtinho. Agora, eu vou fazer aqui em cima mais um galinho de pinheiro. Olha como eu vou fazendo. Eu vou puxando para todo lado. Agora, eu vou usar o verde abacate. Você pode usar o verde folha, o verde pistache, o verde kiwi. Tem várias opções, porque nós vamos iluminar aqui esses galinhos de pinheiro. Olha como que a gente faz. Começa sempre pela ponta, tá? É mais fácil. Aí você vem dando pinceladas assim para todos os lados. Iluminou. Já ficou bem aparente. O pântano era a base. E com esse verde praticamente puro, nós vamos fazer o galinho que tem aqui, ó. Ele não vai sair daqui pra lá, ele vai ficar aqui nesse meio. Então, nós vamos bater aqui, ó, uma porção de pinceladas pra meio que preencher esse espaço escuro. E com esse tom que é mais claro, já vai ficar pronto, a gente não precisa iluminar com outra cor. Vou fazer um pouquinho aqui também, em cima desse escurão. Aqui, ó, eu posso descer um pouquinho, como se fosse continuação desse que tá lá por trás. Deixa mais umas pontinhas aqui. Você tem que deixar um pouquinho de excesso de tinta, porque se deixar muito esfregadinho, vai sumir nesse pântano ali, nesse cor escura. Essa área aqui, ó, a gente vai fazer assim, eu vou fingir que tem uma aqui, lá por trás. Algumas pinceladas com esse verde mais claro. Porque aqui dentro, todo o arranjo tá se fechando. Isso, acredito que já é o suficiente. E agora nós vamos fazer as folhas. Eu vou usar o pântano e o pistache para dar uma outra tonalidade para as folhas, para ficar diferente do pinheiro. Eu vou preencher com o verde pistache. Agora, com o pincel número 2, eu vou usar o pântano e vou fazer aquela sombra que eu coloco a linha do centro. Eu puxo umas 2 ou 3 pinceladinhas pro lado, para um dos lados, e do outro lado eu puxo umas 2 pinceladinhas também, de preferência assim, ó, no lugar do espinho. Aqui, ó, passei a linha do centro. Embaixo pode ficar um pouquinho mais escurinho. Agora, essa linha aqui, eu vou puxar aqui, ó, 3 linhas pra lá, pra cima. E agora, do lado de cá, no lugar do espinho, eu dou assim, ó, 2 pinceladinhas.
Agora quero iluminar com o branco. Se eu passei a linha de pântano e puxei para lá, eu coloco desse lado um pouquinho do branco e puxo para cá. Depois do lado de lá, não em cima do pântano, mas nos espaços que sobraram, eu dou pinceladinhas assim para dentro, deixando essa ranhura. Do lado de cá, aqui na outra folha, você vai repetir isso em todas as folhas. Com pincel zero, o verde pântano e o branco, agora nós vamos fazer o acabamento das folhinhas, que consiste em fazer um tracinho no centro, colocar aqui, ó, as pontas, como se fossem os espinhos, salientar algumas ranhuras. Quando temos esse espaço escuro, então você pode fazer assim, ó, com o branco. Ao invés de colocar o espinho em escuro, você coloca em branco. Aqui, mais uma para você ver. Bato o pincel para fora e vou puxando, fazendo o espinho, sumindo com a tinta. Aqui já começou o escuro. Coloco aqui dentro, realço a ranhura. Aqui ainda posso colocar o espinho com o escuro. Aqui posso pôr um pouquinho de tinta. Lavo meu pincel e seco. Aí eu vou colocar aqui, ó, o restante da ranhura, do contorno com o branco. Finalizando com esse risquinho claro no meio. Agora eu vou terminar as outras folhinhas. Finalizei as folhas e agora eu vou preencher todas as bolinhas com vermelho vivo. Assim, vou preencher esse cacho inteiro. Frutinhas preenchidas, pincel zero, verde pântano. Você vai fazer o contorninho, seguindo o risco que você tem, e quando a gente preenche com o vermelho, aparece. Olha como vai ser fácil. Depois que fizer isso, você vai pegar um pouquinho do branco e vai colocar um pinguinho. Sempre assim, na parte de cima da bolinha. E aproveitando ainda o branco e o pincel zero, já vou mostrar para você. Aqui, nesses galinhos de pinheiro, eu vou fazer um batidinho para fazer aquela falsa neve. Não faça inteiro e não deixe gordo. É sempre no comprimento e de vez em quando você pode pôr uma pontinha para um dos lados. Evita deixar aquele batidinho todo igualzinho. Vou terminar o meu e já mostro para você o resultado. Olha como ficou. Agora, eu vou fazer uns galinhos com o zero e o sépia. Esses galinhos vão ser assim um pouco mais fininhos, mas não precisam ser aqueles que a gente quase não enxerga. Passo um pra cá. Aqui também vou colocar uma pontinha. Desse lado, eu vou colocar aqui, só que você viu que ele quase não vai aparecer. Então, o que eu vou fazer? Pego um pouquinho do branco, meu pincel ainda tá carregado de tinta. Passo bem em cima.
Não vai ficar branquinho puro, porque o pincel tá sujinho de sépia, mas vai ficar aparecendo bem aqui em cima do preto. Olha o que eu fiz aqui nesses galinhos. Com verde abacate, eu fiz esses risquinhos, cheio de pontinhas. Vou fazer mais um aqui na pontinha. E depois com o vermelho vivo e o fundo do pincel, fiz as bolinhas vermelhas. Agora nós vamos fazer o laço. Eu vou trabalhar com o pincel número 2, com o branco, o ocre, o caramelo e o sépia. Vou fazer pedaço por pedaço, começando por aqui. Nós vamos trabalhar as luzes e as sombras. Então, começo com a sombra, o sépia, que é a parte mais escura, que vai ficar aqui dentro. Olha, você vai acompanhando como eu tô colocando a tinta, tá? Coloquei o sépia. Agora, eu sujo o pincel no caramelo e vou tirar o contorno aqui, ó, que ficou desse sépia. Tô preparando para passar pro ocre. Mas eu não vou misturar muito, tá vendo que ficou assim meio manchadinho? É isso mesmo, vai ficar assim. Vou descer com uma linha de ocre até aqui embaixo. Um pouquinho do branco aqui na bordinha. Também, sem alisar muito, tá? Agora, vamos pro outro pedacinho, que é esse aqui. Também vou começar com o sépia. Toda essa área aqui de cima. Puxando arredondado, porque essa linha é arredondada e esta também. Aqui, ó. Fica assim, ó, cheio de ranhura. Aqui, já vou colocar um pouquinho do sépia também, porque ele precisa ficar mais escurinho. Ele tá atrás desse de cá. Pronto, caramelo. Sempre o caramelo vai fazer a transição entre o sépia e o ocre, aqui nesse caso. E finalmente, aqui vou colocar o ocre. Limpando o pincel, deixando assim, ó, manchadinho. E agora eu vou finalizar. Você viu que ficou uma beiradinha? Nesta beiradinha, eu vou colocar o branco. Vou fazer mais uma linha de branco aqui, ó, deixando assim meio manchadinho. E agora eu vou fazer aqui a beiradinha bem certinha. Posso até reforçar um pouquinho ali. Pronto, essa perna do laço. Agora, nós vamos fazer esta outra aqui, porque ela também tá por trás desta e tá por cima daquela. Mesmo processo, vou começar aqui por baixo com o sépia. Sépia sempre vai aparecer no lugar que tá mais escuro. Acho que eu vou mudar esse risco aqui, acho que eu vou passar essa perna aqui por cima. Vou passar isso daqui por cima dessa perna aqui, dessa ponta da fita. Então, vai ficar assim. Agora, aqui eu vou colocar o caramelo. Um pouquinho aqui também. E finalizo aqui com o ocre. Manchadinho, manchadinho, tudo bem, é assim que eu quero. Essa parte aqui vou deixar clarinha, só esse pedaço aqui, porque
porque aqui vai ficar escuro, aqui vai ficar escuro. Vou entrar um pouquinho com esse branco, assim, só para não ficar tão parado aqui, para dar um pouco de movimento. Pronto. Vamos para outra parte. Aqui vou começar com o escuro também. O sépia, todo esse lado. Fazendo a curvatura. Caramelo. Sem misturar muito sempre. Vou descer com esse caramelo por aqui, ó, para fazer como se fosse um franzido, uma prega. E agora eu já posso colocar o ocre aqui. E aqui. Essa beiradinha aqui, ela ficou por cima. Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Vou até descer com um pouquinho do sépia aqui nesse meio. Em cima do caramelo, não em cima do ocre. E bem pouquinho. Consertar a bordinha. Iluminar com o branco. Aqui. Aqui. Puxando um pouquinho e um tipo aqui. Agora eu vou passar. Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui no meio. Eu vou preencher ele de ocre. Eu vou fazer uma sujeirinha em volta com o caramelo e em cima daquela linha do meio. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. O branco vai aqui, uma linha, e esse pedacinho ali, só. Porque essa bordinha aqui, ó, ela desce por cima. Agora, essa perna aqui, ela tá por trás de todo mundo. Então, vai ficar com o sépia nesse espaço aqui, aqui e aqui. A gente tá imaginando a luz de lá pra cá, olha. O chapéu ficou com uma dobra, se você olhar, ele ficou com uma dobra escura ali. Então, todas as sombras vão ficar deste lado e as luzes de lá pra cá. Então, aqui, ó, vai ficar clarinho. Eu posso puxar um pouquinho do escuro assim, ó. Passo pro caramelo. Aqui também posso fazer uma passagem pro caramelo. E termino com o ocre. Do lado de cá também. Agora, ilumino com o branco. Essa ponta aqui com o branco mais acentuado. A pontinha aqui também pode apresentar um pouquinho desse branco mais acentuado. Pra lá não posso ir, porque ali é área escura. Posso fazer essa perninha aqui agora. Aqui, ó, vai ser área de luz. Eu vou colocar aqui um pouco de sépia, subindo. Acho que eu falei e fiz ao contrário aqui. Então, essa área que tava por trás, esse tava por cima, eu mudei o risco. Aqui, ó, eu tenho que ter uma luz nessa área aqui. Então, tô colocando, porque se a perna do laço tá por trás, não precisa muito, mas ela tem que ficar um pouquinho sombreada. Fecho com caramelo esse espaço, sempre fazendo a transição. Ah, um detalhe, você pode fazer esse trabalho aqui com qualquer outra cor, seguindo essa mesma lógica de colocação das cores. Escolha 3 tons e mais o branco.
E você pode fazer com outras coisas. Finalizando essa área, tá pegando bastante branco. Que pelo meio vem sumindo, pronto, assim. Agora a gente vai para as pernas do lado de lá. E eu vou mudar o ocre para o amarelo canário. Vai ficar um pouco mais claro. Vamos começar por esse daqui que tá embaixo. E essa parte aqui vai ficar mais escura. Opa, peguei caramelo errado, já limpei ali. Então, ó, bem embaixo, escurinho. Aqui tem uma sobreposição, então, aqui tá dobrado, lá embaixo ficou escuro. Vou colocar um pouquinho do caramelo. Limpo o meu pincel e pego o amarelo canário só mesmo para colocar aqui, ó, na bordinha. Aproveitando, vou fazer uma luz aqui, ó, em cima daquele branco. Você viu que eu coloquei o branco um pouquinho mais pra cá? Então, vou jogar um pouquinho do amarelo canário aqui, pra não ficar dividido, metade de uma cor, metade da outra. Agora, esta parte. Bem aqui, como eu quero que ele pareça meio redondo, ele tem que ter um pouquinho de sombra, um pouquinho de escuro. Aqui ele tá por baixo, então também vai um pouquinho do escuro. Essa parte tá lançando sombra aqui. Aqui, ó, a luz chegou e ele ficou clarinho. Passo pro caramelo e completo com o amarelo canário. Olha, já ficou bem iluminado. E ainda vai um pouquinho do branco. Nessa área aqui, ó, vou pôr um pouquinho do branco. E nessa área aqui, limpei meu pincel e vou fazer aqui só a curvinha. E essa última parte também. Vamos começar aqui pelo meio, começando aqui por dentro da dobra, um pouquinho do sépia, passo pro caramelo, completo com o amarelo, ilumino com um pouquinho do branco. E essa última parte, aqui a gente tem que ter um meio tom para fazer aquele fundinho. Então, já peguei um pouquinho do caramelo com o sépia. Aí, aqui a gente vai ter uma área bem clara, porque é a área que tá mais alta. E aqui, a gente pode franzir e deixar um pouco mais escuro. Porque essa parte levantou e aqui ficou sombreado. Vamos fazer uma sombra assim. Agora, em volta dessa sombra toda, um pouquinho do caramelo, para fazer a transição de cor. Completo com o canário. Esse aqui também tem que puxar essa pontinha, ela não pode ficar assim. Essa pontinha tem que chegar ali. Essa parte aqui tem que passar um pouquinho mais. Ela tem que arrematar toda essa parte. Vou colocar aqui assim, ó. É só você seguir bem certinho o seu risco, que você não vai ter problema com isso aqui. E qualquer coisa você tem o desenho para consultar. Agora, a gente ilumina com o branco bem no lugar onde tem o amarelo canário. Aqui só um pouquinho.
A bordinha aqui pode ficar inteira. Coloquei muito branco ali, então vou tirar um pouquinho com o amarelo canário. Depois um pouquinho do caramelo. Acertando aqui o contorno. E pronto está o nosso laço. Olha, totalmente seco. Eu tenho aqui uma brocha, tá seca. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro da água. Agora, ela tá com água, olha. Tirei o excesso, mas ela tá molhada. Então, eu posso até secar um pouquinho aqui no paninho. Vou pegar o amarelo canário, vou colocar aqui e vou limpar pra fora. Não vou pegar essa tinta aqui, ó, esse restinho de tinta aqui que ficou. Vou fazer o fundo em toda a volta, só que não vou começar ali pela ponta, eu começo nos cantinhos. Olha só. O que acontece se eu pego a tinta pura sem umedecer? Ó, não tô pegando ali, tô pegando esse restinho que ficou aqui. A tinta pura, ela vai preencher, vai ficar assim, ó, pesado. A tinta diluída na água, ou na aquarela silk, vai ficar bem mais leve e vai penetrar na cerda do tecido. Não vai sair nunca. Vai ficar aquele fundo suave, sem desbotar. Se você diluir no aquarela, se você diluir até no próprio diluente, mas faça assim. Põe o diluente, põe a tinta e mistura um pouquinho os dois. Do mesmo jeito que eu tô fazendo com a água. Você viu que eu não tô saindo pra fora. Não faça uma linha reta. Sempre começa no cantinho e vem saindo pra fora assim, ó, limpando. A tinta vai ficar, o excesso da tinta vai ficar no meio aqui, ó, no cantinho. E aqui pra fora já tá bem limpo. Então não tem muita tinta mais. Além de que eu sempre vou deixando assim mais leve. Aqui eu aperto. À medida que vai saindo, eu vou deixando a mão mais leve. Um pouquinho aqui embaixo também. Aqui, esses elementos todos, eles estão apoiados sobre uma mesa. Então, a gente precisa ter alguma sombra assim, na horizontal. Olha aqui, ó, ainda tô usando aquela pinceladinha de tinta e aquele pouquinho de água que eu tinha aqui, que era bem pouquinho. Eu tenho aqui uns cantinhos bem pequenininhos, onde eu tenho aqui, ó, a tinta branca. Se eu passar aqui, vai ficar amarelinho, como ficou aqui, tá vendo? Depois eu tenho que voltar com um pouquinho do branco aqui. Então, o que que eu posso fazer? Deixo aquele espaço ali e depois eu vou trabalhar com um pincel menor. Agora, vou pegar um pincel número 8, pego esse restinho de tinta aqui e levo aqui no cantinho, ó. Assim eu preservo esse branco. Não vou precisar voltar ali com a tinta. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul. Nem lavei, não lavei a brocha, tá? Peguei um pouquinho do azul. Tenho aqui uma gotinha de água. Tiro o excesso, já ficou meio esverdeado, não tem problema. Eu vou colocar aqui nesse cantinho.
puxando. Olha, eu tenho amarelo e eu tenho azul, que ficou esverdeado. Não vou fazer a linha, eu vou colocar só em alguns cantinhos aqui pra cima desse traço que eu coloquei. Cantinho, cantinho. Pronto. Agora eu posso lavar, porque agora eu vou trabalhar com o pincel 6, que tá parado. Posso colocar em cima aqui um pouquinho. Também, ó, coloquei o pincel na água e tirei uma gotinha. Mais um pouquinho de tinta. O pincel dele, ele tá bem durinho. Então, eu vou diluir bem essa tinta. E agora, eu vou passar o pincel com a tinta sépia. Ui, aqui. Bem no cantinho, sem cobrir esse azulzinho que ficou esverdeado. Eu só quero mesmo fazer aqui, ó, um pouquinho mais de sombra para separar a parte da frente da parte de trás, da parte do fundo. Nesse cantinho eu cresço um pouquinho, faço sumir dentro do azul. E aqui só ficou mesmo a linha bem em cima do risco do carbono, aqui do risco do lápis. Aqui também, ó, faço a linha. Você viu que eu não trouxe pesado até aqui, subiu. Coloco bem no cantinho, que não pode ficar aquela linha branca entre o fundo e o elemento que tá ali. Quero um pouquinho mais escuro aqui. E agora, vou fazer mais um pouquinho de tinta. Pronto, limpo o excesso. E eu vou colocar as sombras desses elementos aqui, ó. Esse cantinho vai ficar escurinho, porque essa bola tá lançando sombra pra cá. E um pouquinho aqui, arredondando. Esse cantinho aqui também vai um triângulo, pelo menos escuro. Esta aqui, olha, saindo da linha da bolinha. Eu vou esfumando, eu vou esfumaçando. E aqui a sombra vai ficar só aqui embaixo, ó. Mas não é reto, tá? Ela vai ficar meio curva. E vai sumindo. Aqui tem que ter um pouquinho também. Depois aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho nesse cantinho e eu venho sumindo. Lembra que aqui tá batendo a luz, então vai jogar sombra pro lado direito, sempre. Pronto. Mais um pouquinho. Aqui na pontinha desse laço. Vou colocar assim meio sumindo também, um pouquinho mais comprido. Aqui também. Aqui atrás. Sumindo. Aqui não preenche inteiro, porque tá entrando luz lá por trás. E agora aqui também, ó, um pouquinho na pontinha. Vou limpando o pincel pra cima. Não tô preenchendo, tá? Ele tá meio úmido ainda por causa do amarelo, que tava bem úmido. Só limpando o pincel mesmo. Mas não pode ficar essa partezinha clara, branca aparecendo. Tenho que fechar bem aqui esse espaço. Isso, já chega. Agora, eu escrevi ali boas festas e eu vou colocar com sépia, com o pincel 0.
eu vou pegando a tinta de leve e vou preenchendo. Olha, pegue a tinta várias vezes. Não adianta colocar a tinta até aqui. Você tem que pegar a tinta na pontinha e vai colocando de leve. Eu vou preencher inteiro o meu, depois eu mostro pra você como que ficou. Se a sua tinta estiver meio grossinha, então você pega o sépia, coloca no pratinho, coloca uma gotinha de água, dilui. Não muito, tá? Não dilua muito, porque senão vai crescer. Pronto. Com essa misturinha aqui, fica muito mais fácil de preencher do que com a tinta se ela tiver mais grossinha. Eu vou preencher o meu e já te mostro. Olha, o trabalho está totalmente pronto. Faltando só o glitter, que eu vou colocar em toda parte. Viu aqui? Comecei colocando aqui nessa partezinha contorno. Vou trabalhar aqui, ó, contorno da bola. Tô deixando uma linha bem fina. Só um pouquinho. Assim, vou trabalhar a bola. Eu vou colocar aqui, ó, nessa linha de sépia também um pouquinho do glitter. Eu vou escrever aqui, ó, em cima do sépia, eu vou passar o glitter. Depois aqui na cartola, ó, contorno de fora. Aqui, vou pôr um pouquinho também. Eu vou desenhar inteiro esse trabalho com o glitter. Aqui, ó, na fita. Contorno. Aqui, nessas áreas que eu coloquei aquele fundinho escuro, eu vou sujar. Eu não tô fazendo as linhas, tá? Tô fazendo uma decoração na fita. Fazer todo esse contorno. No laço também vou fazer todo o contorno, sempre na bordinha, tá? Todo o contorninho. Depois aqui em cima, eu vou colocar em cima dos galinhos, esses galinhos todos, na folha eu ponho a linha do meio, em cima dos escurinhos e contorno de fora. Mas eu não vou bater o glitter em cima do branco. Vou bater o glitter um pouquinho para fora, onde tá escuro. Aqui. Nessas folhinhas que saíram para fora, assim, eu coloco o glitter em cima do escuro, em cima do contorno. As bolinhas, vou contornar todas elas. Por isso a gente não trabalhou aquela luz e sombra. Nós só fizemos o contorninho. Então, assim, vou trabalhar tudo isso. Depois eu mostro pra você, só pra você ver o trabalho concluído. Trabalho finalizado. E boas festas! O risco você já encontra na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Você que tem me apoiado, eu continuo agradecida e até a próxima aula.